Salve, salve galera, beleza pessoal? Pessoal, atendendo a pedidos, aqui estou com algumas questões da FGV, questões comentadas de língua portuguesa. Pois é, antes de mais nada, é bom entender que esta banca aqui, ela é um pouco louca em todos os assuntos, certo? Em língua portuguesa não é diferente, tudo bem? Não fique com medo, vamos entender como é que a banca costuma cobrar, o que é que ela mais cobra, como cobra. Para isso, pessoal, existe uma playlist aqui no meu canal, playlist FGV, em língua portuguesa. Se inscreva no canal, acompanhe a playlist, certo? Esta banca ela vai fazer o concurso da PM do Ceará. Então fique atento, se você vai prestar esse concurso, compartilhe o trabalho com outras pessoas e se inscreva no canal, beleza? Vamos lá. Máxima atenção à resolução das questões, pessoal. Beleza? A banca ela é um pouco pirada. Tranquilo? Vamos lá. Questões comentadas português FGV. Língua portuguesa. Questões comentadas da banca FGV. Primeira questão, pessoal. A frase abaixo em que o vocábulo muito pertence a uma classe gramatical diferente das demais é... Bom, antes de tudo, prestem atenção. Quando o vocábulo muito se referir, se relacionar com um substantivo, ele será um pronome indefinido. Em contrapartida, quando ele se relacionar com um advérbio ou um adjetivo, ele será um advérbio. Beleza? Tranquilo. Prestem atenção aqui. Como os celulares ficam muito tempo nos bolsos, ou seja, muito tempo se relaciona com quem? Com um substantivo. Então, muito aqui, por estar relacionado com o substantivo tempo, é um pronome indefinido. O muito dá A. Note que nas outras alternativas isso não vai acontecer. Por quê? Porque nesse caso aqui da B, o muito, os casais eram muito mais, ou seja, o muito se refere ao advérbio mais. Nesse caso, é um advérbio modificando outro advérbio, certo? Beleza. No caso da C, do mesmo jeito. A distração causada pelos celulares vai muito mais além. Veja que o muito se relaciona com o advérbio mais. Ou seja, é outro advérbio. Assim, pessoal, os advérbios, eles modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Nunca um substantivo. Ok? Nunca. Tudo bem? D. Era uma velocidade muito baixa. Veja que o muito se relaciona com baixa, então é um advérbio. Ok? Além disso, a audição pode estar sendo afetada por volumes muito altos. Veja que o muito se relaciona com o adjetivo altos. Então, em E, D, C e B, veja que o muito, quando não se relaciona com um adjetivo, se relaciona com um advérbio. O que não acontece na alternativa A. Por quê? Porque o muito se relaciona com um substantivo. Muito tempo. Então, pronome indefinido. O gabarito da questão 1 é a letra A. Veja que fácil, que interessante. É muito tranquilo, é muito de boa. Certo? Perceba que aqui eu faço jus ao nome do canal. O português aqui é simplificado, pessoal. 2. O segmento que não expressa qualquer variação de grau de um adjetivo é... Ora, grau de adjetivo... Veja que, nesse caso aqui, em relação a grau, a gente vai tratar do grau superlativo absoluto analítico. Que danado é isso? Muito simples. Normalmente, um advérbio intensifica um adjetivo. Isso é o grau superlativo absoluto analítico. Um advérbio intensificando um adjetivo. Grosso modo, é isso que acontece nesse grau. Perceba na questão A. O que é que a questão está pedindo? O segmento em que não expressa. Ou seja, A, B, C e D podem expressar, mas a E não. Então o gabarito é a letra E. Certo? Vamos entender aqui. Transformaram esse pequeno projeto brincadeira em uma empresa extremamente lucrativa. Veja que o extremamente, assim como eu disse, é um advérbio que modifica o sentido de um adjetivo. Então aqui ocorre, pessoal, ocorre a variação de grau, certo? Ocorre.
Porque o advérbio mudou o sentido de um adjetivo. Aqui ocorreu. A questão está pedindo aqui não ocorre. Ok? Mark teria colocado as fotos das garotas da universidade na internet, à revelia, para que os colegas escolhessem qual a mais bonita. Veja que o advérbio mais está se relacionando com o adjetivo bonita. Então aqui ocorre variação de grau. Então nem é A, nem é a B. C. Outro detalhe não menos importante, veja que o menos é um advérbio modificando o sentido de um adjetivo, que é importante. Então aqui também ocorre variação de grau. Ah, mas a variação de grau só não pode ocorrer naquela ideia intensiva, e menos aqui não é uma ideia intensiva. Não. Menos é um advérbio modificando um adjetivo. Então ocorre aqui sim a variação de grau. Certo? Ocorre. D. A história inicial não foi tão sublime. Veja que o adjetivo tão, tá aqui, ó. Tão, ele modifica o advérbio tão, modifica o sentido de sublime, que é um adjetivo. Certo? Então, nesse caso aqui, ocorre também variação de grau. É o grau superlativo absoluto analítico, em que o advérbio modifica o sentido de um adjetivo. Ok? Portanto, só nos restou a E. Veja que a E não ocorre essa ideia. Certo? Não expressa essa ideia de variação. Uma simples ideia pode variar mais do que muita tecnologia. Certo? Aqui não tem qualquer variação. Portanto, o gabarito da questão 2 é a letra E. Ok? Beleza. 3. Pessoal, lembrando que a FGV é uma banca extremamente textual. 80% das questões da banca em língua portuguesa tem a ver com textos. Interpretação de texto, interpretação de texto, interpretação de texto. É sempre assim. Ela não foge à regra. Certo? Por exemplo, é diferente do que cobra a CES Gran Rio, que é uma banca 70% gramatical. Certo? Vamos lá. 3. Leia o texto. O fumo não produz câncer. Veja que nesse caso aqui, já de cara a gente já mata que vai ser uma questão relacionada às funções do vocábulo que. Veja, porque o que aqui está destacado, o que está destacado, o que está destacado, o que está destacado, certo? Os cientistas soviéticos afirmam isso, ou seja, o primeiro que já é uma conjunção integrante. Eu já vi de cara porque eu troquei por isso, é aquele macete, certo? Os cientistas soviéticos afirmam que chegaram à conclusão de que não há nenhuma relação entre o tabagismo e o câncer. Informam isso, também é uma condição integrante. Informam que depois de minuciosas experiências com a aplicação de tabaco nos lábios e na pele de ratos, não conseguiram produzir o câncer. É possível, contudo, esclarecem isso. Ou seja, é impossível isso. É impossível, contudo, esclarecem que o nosso tabaco georgiano não contenha cancerígenos. Beleza? Ou seja, as 3 aparições dos Qs aqui são 3 funções integrantes. Até onde vai meu pouco entendimento. Os norte-americanos, entretanto, na pessoa do doutor, sei lá, Amonde, alguma coisa, diretor de pesquisas estatística da Sociedade Americana de Câncer e professor de biometria da Universidade de Yale, declaram isso. Declaram isso o quê? Declaram que o cigarro é responsável por numerosos casos de câncer nos Estados Unidos. O estudo não deixou dúvida alguma, prossegue, que o tipo de câncer, o qual mais aumenta nos Estados Unidos, veja que nesse caso aqui, esse último que não é uma condição integrante. Veja que quando eu tento trocar por isso, o sentido ele vai para o espaço. Todos eles eu troquei por isso. Afirmam isso, informam isso, é possível isso, declaram isso. Veja que o sentido está intacto aí, certo? É um macete para que eu distingue condição integrante e pronome relativo. O último eu não posso trocar por isso. O estudo não deixou dúvida alguma, prossegue, que o tipo de câncer isso, não. Nesse caso eu troco por o qual. O tipo de câncer, o qual mais aumenta, então se eu troco o que por o qual, a qual, os quais, as quais,
é um pronome relativo. Ok. O tipo de estudo qual mais aumenta nos Estados Unidos, o câncer de pulmão masculino é o mais comum entre os fumantes do que entre os não fumantes. Ok. Estão sublinhados nos trechos do texto 5 ocorrências do vocábulo que aquele que possui uma classe diferente das demais é. Então, muita atenção aqui. A gente já viu que o primeiro, o segundo, e o terceiro e o quarto, em suas aparições, são 4 conjunções integrantes. Afirmam que chegaram, informam que depois de minuciosas, é possível, contudo, esclarecem que, ou seja, é possível isso, é possível que o nosso tabaco, ok? Declaram que o cigarro é, ok? E o tipo de câncer, o qual mais aumenta, ok? Então, nesse caso, aquele que possui uma classe diferente das demais é que chegaram à conclusão. Esse aqui é o primeiro. Tá aqui, ó. Afirmam que chegaram à conclusão. O primeiro é a condição integrante. Que depois, segundo, afirmam que depois, condição integrante. Terceiro, que o nosso tabaco georgiano, tá aqui, ó. É possível, contudo, esclarecem, é possível que o nosso, ou seja, é possível isso, condição integrante também, que o cigarro é responsável. Declaram que o cigarro é responsável, condição integrante também, e a quinta aparição do que aqui não é a condição integrante, é um pronome relativo, ok? Ou seja, o tipo de câncer, o qual mais aumenta, ok? Então, nesse caso aqui, ó, que mais aumenta? Gabarito é a letra E. Tudo bem? 3 é. Eu acredito que ficou bem explicado, bem resumido, certo? Aqui ficou mamão com açúcar depois dessa explicação. Beleza? Beleza. Questão 4. A frase em que o vocábulo mais mostra uma classe gramatical diferente das demais é... Pessoal, prestem atenção numa coisa. Anotem o seguinte. Funções do vocábulo mais e funções do vocábulo muito. Estudem essas funções. Beleza? Beleza. Ou seja, a questão está me pedindo o seguinte. Assinale aí a alternativa em que o vocábulo mais apresenta classe gramatical diferente das outras. Beleza? Veja que quando o mais, preste atenção, quando o mais se relaciona com um adjetivo, com um verbo ou com outro advérbio, o mais será um advérbio. Se ele se relacionar com um substantivo, ele será um pronome indefinido, certo? É basicamente a mesma coisa do que eu expliquei sobre o muito, lá nas primeiras questões. Beleza? Beleza. O cigarro é um dos produtos de consumo mais vendidos. Note que o mais vendidos aqui é um advérbio relacionando-se com um adjetivo. E o que é que a gente sabe? A classe gramatical, o advérbio, ele modifica um adjetivo, um verbo ou outro advérbio. Beleza. Nesse caso aqui, é um advérbio modificando um adjetivo. Beleza. B. Os cigarros estão entre os produtos de consumo mais lucrativos. É um advérbio se relacionando a um adjetivo. Beleza. Então, na primeira e na segunda aparições, advérbios. Beleza. C. Isso equivale a 50 vezes mais mortes. Ou seja, mais aqui está se relacionando com um substantivo, mortes. Então, nesse caso aqui, é um pronome. Certo? É um pronome indefinido. Beleza. Pronome indefinido aqui, tranquilo. D. Mas os fumantes que persistem em fumar têm um vício ainda mais idiota. É um advérbio se relacionando com um adjetivo. Certo? É um mercado em mais rápida expansão. Mais se relacionando com um adjetivo, rápida. Então o gabarito é a letra C. Apenas na C, o mais se relaciona com um
substantivo, pronome indefinido. Gabarito da questão 4, letra C. Beleza? Beleza. Questão 5. Pessoal, são poucas questões. Agora só nos restam 5 e 6. Beleza? Fique até o fim para você entender ainda mais. Questão 5. Assinale a opção que indica a frase em que o emprego da forma mim contraria a norma culta da língua. Pois é. Para mim, assistir às aulas é questão de princípio. Certo? Perceba que o mim aqui, ele não conjuga o verbo assistir. Mim assistir. Não. Como, por exemplo, para mim fazer o dever. Não. Não é assim. Veja, ponha na ordem direta. Na ordem direta. Assistir às aulas é questão de princípio para mim. Veja que o para mim ele não se relaciona com o verbo assistir. Ok? Então, na A, tudo ok. Correto. Beleza? Tranquilo. Tudo foi feito em segredo entre mim e a empresa. Beleza. Antes de preposição, depois de preposição essencial, usa-se um pronome oblíquo tônico, que é o caso de mim. Ok? A mim, ninguém me engana. Tranquilo também. A mim, ninguém me engana. Aqui não existe qualquer erro. Certo? Tinham receio de mim, após a festa, nunca mais voltar. Vamos retirar esse aqui após a festa. Não vamos ler o após a festa, certo? Tinham receio de mim, nunca mais voltar. Veja que cada verbo tem que ter o seu sujeito. Quem é que nunca mais volta? Mim. E mim não conjuga verbo. Então o correto seria: tinham receio de eu nunca mais voltar. Certo? De eu nunca mais voltar. Ok. Então, na D, na questão D, sim, o mim contraria de fato o uso, certo? Contraria a norma culta da língua. Tranquilo? Tranquilidade. Desmaiei e demorei a voltar a mim. Tranquilo. Gabarito aqui da 5 é a letra D. Beleza? Última questão, pessoal. O segmento em que a preposição destacada faz parte de um adjunto, pessoal, se existe uma banca que adora cobrar a diferença de adjunto nominal e complemento nominal, se existe uma banca que adora esse assunto, essa banca é a FGV, certo? Então estuda. Aqui no meu canal existem aulas que tratam dessa diferença. A diferença entre complemento nominal e adjunto nominal. Existem aulas, inclusive, eu vou pôr um aqui no card, para que você, o card aí que vai aparecer no seu canto superior direito, certo? Da sua tela, eu vou pôr uma aula sobre a diferença de adjunto nominal e complemento nominal para que você entenda e não erre uma questão na banca. Porque o assunto cai muito, certo? O segmento em que a preposição destacada faz parte de um adjunto e não é solicitada obrigatoriamente por nenhum termo anterior é... Bom, o adjunto adnominal é um termo acessório, ou seja, ele não é exigido por nenhum termo. O complemento nominal é um termo integrante, então ele é sim exigido por um termo, certo? E é muito fácil quando você conhece classes gramaticais, certo? Se você conhece as classes gramaticais, você já vai matar a questão de cara. Por quê? Salvo é um adjetivo. Ora, se é um adjetivo, de acidentes é um complemento do nome, salvo, que é um adjetivo. Então é um complemento nominal. Ok? Beleza. Sincronia é um substantivo. Ora, com os demais veículos, é um complemento desse substantivo, é um complemento nominal, que inicia por preposição. Complemento nominal é um termo sintático sempre preposicionado, certo? Que vai completar o sentido de nomes. Substantivo, adjetivo, mais raramente advérbios, certo? Sincronia é um substantivo que rege o complemento com os demais veículos, complemento nominal. Assistindo ao seu seriado preferido. Note que ao seu seriado preferido é o complemento verbal do verbo assistir, certo? Então é regido. Ao seu seriado é um complemento, sim,
ele é regido pelo verbo assistir. Porque assistir no sentido de ver é um verbo transitivo indireto e rege o complemento indireto iniciado por preposição. Tá aqui, ó. Ok? E basta informar o computador do mesmo jeito. Quem informa algo a alguém. Então, ao computador é um complemento indireto regido pelo verbo informar. Então, B, C, D e E, os termos, eles são exigidos. Na A, não. Certo? E o que é que a questão está pedindo? O segmento em que a preposição destacada faz parte de um adjunto e não é solicitada obrigatoriamente por nenhum termo é. Ou seja, de São Paulo é apenas um adjunto adnominal. Certo? É um adjunto adnominal do substantivo trânsito. Só que o substantivo trânsito ele não rege a preposição de. Certo? Não rege. Veja que eu posso retirar esse adjunto adnominal sem qualquer prejuízo para a frase. Estamos no trânsito. Ok? Estamos no trânsito. Diferentemente do que ocorre em salvo de acidentes. Salvo. Como assim salvo? De acidentes. Tem que ter o complemento. Em sincronia. Em sincronia, como assim? Em sincronia com, certo? Em sincronia com alguém. Rege o complemento. Assistindo. Assistindo a quê? Assistindo o quê? Rege o complemento. Basta informar. Informar o que a quem? Veja que verbos e nomes eles regem complemento. Aqui não. Estamos no trânsito. Ok? Não preciso de qualquer mais informação. Como o adjunto adnominal é um termo acessório, ele está aqui servindo de acessório. Adjunto adnominal. No trânsito de São Paulo. Ok? Portanto, o gabarito, questão 6, o gabarito é a letra A. Beleza? Tá aqui, pessoal, o gabarito. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Espero do fundo do coração que a aula tenha sido proveitosa. Se inscreva no canal, compartilhe o trabalho. Clique aí se gostou ou se não gostou. Me diga onde é que eu posso melhorar, beleza? Deixe o seu like. Se não tiver gostado, dislike. Não tem problema. O que vale aqui, pessoal, é interação. Vamos interagir e até a próxima, galera. Abraço a todos.